Só para a gente conseguir contextualizar o início da nossa discussão, da nossa conversa, melhor dizendo, se possível, o senhor você pontuar... Vamos parar com você. Cara, o senhor... Já pelo menos a 5ª pessoa que pede você parar com essa porra de senhor. Eu falei pra eles no começo aqui que eu não queria ser desrespeitado, portanto eu não admito que me chamem de senhor aqui. Perfeito. Então, no auge dos seus 25 anos, não? É isso. É isso. Se tivesse com você, pontuar... Doutor, pô. O doutor também acho que não é tão... Acho que Nada disso. Professor. Tivesse como pontuar o que é culpa, dolo eventual... Porque na mídia, às vezes, até falam, mas muita gente ainda fica com dúvida. E é uma coisa que é tão básica, né? É básico para quem estuda, né? É básico para quem estuda, mas para quem não estuda, realmente para quem escuta o nosso podcast complexo. também, vai ser básico. A gente tem, sem querer entrar muito no juridiquês já entrando, a gente tem no Código Penal algumas definições do que seria culpa e o que seria dolo, né? Uhum. Então a gente tem lá no artigo 18 do Código Penal a conceituação no inciso 1 do que é culpa, e ele referencia a culpa como a imprudência, a negligência e a imperícia, né? E a imperícia que são as modalidades de culpa mais comumente conhecidas. E o dolo, por sua vez, está no inciso 2, que ele estabelece que o dolo é quando você quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Uhum. E a figura do dolo eventual ela é representada justamente por essa parte final aí do inciso 2, quando ele fala ou assumiu o risco de produzi-lo. E essa redação, assumir o risco, ela é uma redação muito lacônica. É uma redação muito aberta, onde qualquer coisa cabe ali. Então, se você usar um jogo de palavras, se você conseguir trazer, aí essa questão que eu falei da opinião pública, né? Se você consegue trazer essa pressão externa, você consegue justificar isso como assumir o risco. Então, condutas como, por exemplo, embriaguez ao volante, excesso de velocidade, situações como essas, se você diz que a pessoa que assumiu o volante após ter ingerido bebida, ela teria assumido o risco, você pode dizer que essa pessoa tem dolo eventual. Agora, talvez vocês conheçam pessoas que eventualmente já fizeram essa conduta, não de matar ou atropelar, mas que porventura já tenham ingerido bebida alcoólica e assumido a direção de um veículo. E essa pessoa não está indiferente a um resultado morte. Essa pessoa não está pouco ligando para se acontecer alguma coisa. Muito pelo contrário, ela espera sinceramente que aquilo não aconteça. Afinal de contas, nós não estamos falando de um assassino. Estamos falando de um irresponsável. Uhum. E responsabilidade no direito penal sempre foi modalidade de culpa. Ou seja, justamente a imprudência, que é quando você faz alguma coisa que você não deveria fazer, bem a grosso modo. A negligência é quando você deixa de fazer algo que você deveria. E a imperícia é sempre ligada a uma atividade, né? Uma atividade profissional, quando você descumpre uma regra inerente a uma profissão. Então, quando um médico falha, muitas vezes é fruto da sua imperícia. Ele não foi perito no desempenho naquela atividade. Então, os erros, eles fazem parte de uma sociedade como a nossa. Então, a partir do momento que você erra, você tem que muitas vezes, você tem que sofrer uma reprimenda do Estado. Quando você fere um bem jurídico de terceiro, você tem que, o Estado tem que agir, tem que atuar nesse cenário. E a minha discussão é sobre como atuar. A gente precisa atuar chamando tudo de dolo e consequentemente, com penas absurdamente altas, ou a gente pode tratar como crime culposo. Vocês que foram meus alunos sabem que eu costumo brincar dizendo que eu já pensei em sugerir uma pauta, né, para o Globo Repórter, que seria crimes culposos onde vivem, como se reproduzem. Porque realmente a gente não encontra mais, né? É muito raro. Hoje em dia a gente tem principalmente em casos de repercussão, casos de mídia, é muito difícil que aquilo resulte numa acusação por crime culposo. A verdade é essa.